O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cumpriu a agenda na Arábia Saudita. O presidente americano se encontrou com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e o cumprimentou com um toque de punhos. Na coletiva, depois da reunião, Biden disse que sua presença no Oriente Médio é para não dar espaço para a China. A gente vê agora na reportagem da Heloísa Vilela, direto de Nova York. Essa cena marca a reversão de uma promessa de campanha. O presidente Joe Biden disse que faria do príncipe saudita Mohammed bin Salman um pária internacional por ser considerado o mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Falei do Khashoggi logo na abertura do encontro, afirmou o presidente. O reino saudita ganhou com a imagem o reconhecimento que queria. Biden se reuniu com o príncipe e com todo o governo saudita. Amanhã, ainda no reino, terá uma reunião com 9 países da região. A Casa Branca não conseguiu nenhum compromisso para aumentar a produção de petróleo na Arábia Saudita, mas sugeriu que pode haver um anúncio nessa direção nas próximas semanas. Biden tem outros 2 objetivos com essa viagem: impedir o Irã de produzir armas nucleares e não perder mercado para a China. Não vamos deixar vácuo para a China ocupar, disse 2 vezes. A China estava interessada em vender mísseis para a Arábia Saudita e construir uma fábrica de mísseis no país. Talvez por isso a viagem tenha sido marcada rapidamente, com paradas em apenas 2 países, Israel e Arábia Saudita, os 2 grandes inimigos do Irã na região, que nem por isso são parceiros, mas estão se aproximando. Horas antes da chegada de Biden, o Reino Saudita abriu o espaço aéreo do país a todas as empresas, inclusive as companhias israelenses. No mês passado, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei para criar um sistema integrado de defesa aérea que vai aproximar Israel dos vizinhos árabes pela via da defesa contra um suposto inimigo comum, justamente o Irã. O rei da Jordânia, que também participará do encontro na Arábia Saudita, já disse que prefere ver a criação de uma OTAN do Oriente Médio. Uma ideia que os Emirados Árabes rejeitaram de saída. O país está conversando diretamente com o governo iraniano e enfatizou que prefere a cooperação ao invés de estabelecer um alvo regional. Fechar um acordo no Oriente Médio para formar um cerco ao Irã não será tarefa fácil. Durante o encontro com o primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, os 2 líderes deixaram claro que concordam com a necessidade de impedir o Irã de desenvolver armas nucleares. Mas nenhum dos 2 também escondeu uma divergência básica. Eu continuo acreditando que a diplomacia é a melhor maneira de atingir esse objetivo, disse Biden. Ao lado dele, Lapid discordou. As palavras sozinhas não impedirão as ambições nucleares de Teherã. No governo de Barack Obama, Estados Unidos, China, França, Rússia e Reino Unido fecharam um acordo com o Irã para evitar que o país transformasse urânio em combustível nuclear. O ex-presidente Donald Trump abandonou o acordo e agora as negociações para retomar o entendimento estão emperradas. Mas Biden tenta convencer Israel e a Arábia Saudita que restabelecer o pacto talvez seja a melhor saída para todos. No momento, não é só Teherã que tem interesse em se ver livre das sanções econômicas. Washington também gostaria de ver o petróleo iraniano jorrando novamente no mercado internacional. Vamos lá, a nossa análise. Lorival Santana, imagina que você tem aqui na sua frente um repórter de política brasileira que não domina internacional. Como que você explica o grande objetivo dessa viagem do Joe Biden? Bem, ele está premido pela questão do petróleo, né? A Arábia Saudita domina a OPEP e se recusou a aumentar a produção exatamente por causa do distanciamento que aconteceu entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita sob o governo Biden. Lá no início, o Biden suspendeu a entrega de armas para a Arábia Saudita que tinham sido vendidas pelo Donald Trump, porque a Arábia Saudita viola direitos humanos e estava usando essas armas na guerra do Iêmen, que era a maior crise humanitária antes da guerra da Ucrânia. Pois bem, entrou a China, então, fornecendo armamento para a Arábia Saudita, e aí esse é o segundo objetivo, quer dizer, além de
convencer a Arábia Saudita a permitir o aumento da produção de petróleo da OPEP, também para diminuir o preço do petróleo, né? Também evitar essa aliança, esse fornecimento de armas da China para a Arábia Saudita. E existe uma outra questão que é o Irã. O Irã está prestes, segundo os Estados Unidos, a fornecer centenas de drones para a Rússia, né, para repor o armamento que a Rússia está perdendo rapidamente no combate com a Ucrânia. Então, o presidente Putin vai a Teherã na terça-feira e o Biden, então, chega na semana anterior à Arábia Saudita e a Israel para fortalecer essa ideia de uma defesa aérea desses países contra o Irã. Ele está conseguindo esse objetivo? Sim, porque há um interesse comum tanto de Israel quanto das monarquias árabes do Golfo, com exceção dos Emirados Árabes Unidos, como a Heloísa disse, que está conversando com o Irã, né? Mas os outros países, a Arábia Saudita, outros países a Jordânia também, outros países da região, são todos países sunitas, né? O Irã é xiita, então existe essa rivalidade, que parte dessa questão religiosa, mas é uma questão identitária e geopolítica da região, uma rivalidade entre potências regionais. E aí essa questão da aliança entre o Irã e a Rússia acabou incentivando os Estados Unidos a terem um protagonismo maior nessas alianças aí ou parcerias entre Israel e as monarquias árabes do Golfo, em favor delas e contra o Irã, contra a Rússia, ao mesmo tempo em que o Biden ainda não desistiu de chegar ao acordo nuclear com o Irã, que ele entende que seria a melhor forma de evitar que o Irã chegue à bomba nuclear. Lorival, explica esse termo, OTAN do Golfo? É isso? OTAN do Oriente Médio. É isso. É mais amplo do que o Golfo. É o quê? É em sentido figurado ou de fato pode ter uma organização que junte a OTAN, uma OTAN ampliada? O sentido disso é que seria uma aliança de defesa aérea. Então, esses países engajariam as suas forças aéreas, né, juntamente com seus sistemas de vigilância, de radares, que também podem incluir os seus navios, as suas marinhas e tal, inteligência militar, para vigiar o Irã e conter o Irã. Todos eles são inimigos do Irã e têm e nesse sentido, seus objetivos são convergentes. Obrigado, Lorival. Ficou claro? Ficou, mas não é tão simples assim, né? O Uribe certamente entendeu tudo, né, Uribe? Claro, até anotei aqui para conseguir comentar igual o Lorival Santana algum dia. Mas política brasileira é mais fácil, eu tenho essa impressão, pelo menos. Eu não acho.